Bom, senhores, agora a gente vai discutir mais um exemplo do nosso capítulo. Esse aqui é o exemplo 2.10 do nosso livro-texto. Sintetizando a ideia do exemplo, você está interessado em descrever o movimento de um elétron num campo magnético B uniforme. Então, elétron... Opa! Elétron com M não dá, né? Elétron num campo B uniforme. Relembrando aí, basicamente, eu estou pensando num elétron que tem uma velocidade. Eu vou pegar o caso tridimensional, tá? A gente vai ter 3 equações de movimento. Eu estou pegando um elétron que tem a velocidade x.i, y.j, z.k. Então é um caso tridimensional. Esse campo que eu estou propondo é um campo B constante e na direção j. A aceleração que você vai observar nessa partícula é uma aceleração x2.i, y2.j, z2.k. Genérico, né? Eu quero justamente saber como cada um desses caras se comporta. A única força que está atuando sobre essa partícula é a força de origem magnética, é a interação magnética da partícula com o campo. Então é uma força do tipo Q V produto vetorial B. Tranquilo? Não tem mais nenhuma força. A força gravitacional mg é desprezível nesse contexto. A massa do elétron é muito pequena, eu não vou considerar ela. Então essa força aqui, você vai escrever ela assim. x.i, y.j, k. Essa aqui é a velocidade vetorial B0J. Bem fácil, tá vendo? Qual é a vantagem de você ter esse tipo de estrutura do campo na direção J? Só vai sobreviver o termo de produto que seja cruzado, que não envolva J com J, porque J com J dá zero. Então você vai ter aqui, fazendo a propriedade distributiva, você vai ter xi com J, então xi com J e J dá K. Então nós teríamos aqui QB0 x ponto K, esse cara com esse, e agora esse cara com esse. O J com J dá zero. Então vai dar Z ponto, K com J dá menos I. Então K com J vai dar menos I. Então, essa é a nossa força. Tem um termo K, tem um termo J, que é Z ponto, né? Essa força vai dar origem às nossas equações de movimento. As nossas equações de movimento serão mx dois pontos com a parte I. A parte I é menos QB0 Z ponto. A parte Y, MY dois pontos, dá zero. E MZ dois pontos, dá QB0 sobre... Aqui não tem sobre ainda não. X ponto. Aí, ó. Olha que interessante, as equações diferenciais têm variáveis trocadas, né? Legal. O M pode passar para o outro lado, né? Se o M passar para o outro lado, vai ficar QB sobre M. Vai ficar QB sobre M, isso não interfere muito, mas é fácil de fazer. Vamos lá, vamos começar no Y, porque o Y é mais fácil, né? Então, para Y. Você tem Y dois pontos igual a zero, basicamente. Isso vai nos levar a um Y ponto igual a Y zero ponto. Já sabemos o resultado, não preciso ficar fazendo essa conta agora. Isso vai nos levar a uma posição que varia assim. Y0 mais Y0 ponto T. Já sabíamos disso, é padrão. Não tem, quando o Y2 ponto é igual a zero, você já sai
em cascata, não tem para que ficar fazendo conta. E agora sim, para x e z, eu não vou conseguir fazer eles separados, vou ter que fazer os dois juntos. Se você olhar, as expressões elas têm essa característica aqui, ó. Se você observar, ela tem essas características aqui. Esse alfa, olha só, compare aqui em cima. O alfa é QB0 sobre M. É constante. Eu só coloquei ele para não ter que ficar carregando QB0 sobre M, QB0 sobre M toda hora. Você passa o M para o outro lado, fica QB0. Passa o M para o outro lado. Olha embaixo como é que está. Menos alfa, menos QB0 sobre M, na equação de x, x2 pontos, e QB0 sobre M na equação de z ponto. Então, não fiz nada demais, é só para simplificar. E aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essas equações e vou derivar no tempo elas de novo. Olha o que vai... É uma técnica que a gente vai usar agora, eu vou mostrar para vocês. Eu vou ficar com x 3 pontos igual a menos alfa. Alfa não depende do tempo, então ele não varia. Alfa z 2 pontos. E aqui vou ter também z 3 pontos igual a alfa x 2 pontos. Olha que legal. Agora eu vou pegar essas equações aqui e vou utilizá-las aqui dentro, novamente. Eu vou pegar particularmente a equação z2 pontos, essa daqui, ó. Vou isolar o z2 pontos e vou substituir nessa equação aqui. Olha o que vai acontecer. Nós ficaremos com z3 pontos igual a menos alfa ao quadrado z 2 pontos. Deixa eu ver se eu estou fazendo... Não, espera aí. Desculpa. É só um ponto aqui. Isso. E vou ficar também com x 3 pontos igual a menos alfa quadrado x ponto. Então, observe com clareza. Vou mostrar para a gente ficar bem... Nós estamos pegando aqui esse x2 pontos. Tá vendo? Estamos substituindo por esse x2 pontos, na qual o alfa foi dividindo o z. Então, nós ficamos com z3 pontos sobre alfa aqui. Igual a menos alfa z ponto, por isso que o alfa ficou alfa quadrado. E a mesma coisa foi feita no outro. Então, nós cruzamos. E, de gruja, nós conseguimos duas equações diferenciais, na qual não misturam as variáveis. Então, eu consegui reconstruir as minhas equações de movimento de maneira que elas não ficassem dependendo de termos com variáveis cruzadas. Agora, eu consigo resolver isso aqui. Oi? Pode falar. Fisicamente, teria como a gente extrair alguma coisa desse x3 pontos, desse z3 pontos? No momento, não. Mas ele, no caso de um sistema em que a aceleração varia, ele me daria como a aceleração está variando. Então, aqui, eu teria uma ideia de como a aceleração está variando. Como a gente sabe que isso aqui vai dar um movimento circular, esses Z3 pontos e X3 pontos vão me dar o comportamento da aceleração centrípeta. Eu poderia escrever esse depois. Mas, como provavelmente ela não vai variar com o tempo, o módulo dela não vai variar com o tempo, vai somente a direção. Então, você acaba tendo uma informação bem restrita ao comportamento do vetor apenas. Show! Vamos resolver essa parada aqui agora. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Bom, essas equações aqui, você observa que a derivada de terceira ordem ela é uma constante vezes a derivada de primeira ordem. Então, eu preciso procurar uma função matemática que as derivadas se retornem, né?
Aqui a função trigonométrica é o chute primordial. Então, o meu chute aqui seria um chute do tipo x igual a cosseno de αt mais b seno de αt mais x0, né, que é a constante da jogada. E o y seria um y do tipo a' cosseno de αt mais b' seno de αt. Por que eu sei que o alfa está dentro do argumento do seno e do cosseno? Porque perceba que o alfa ele vai sempre aumentando. O expoente dele é cada derivada. Então, a gente sabe que as funções trigonométricas, quando se deriva, o argumento interno você tira a constante para fora e isso vai incrementar um produto no resultado que vai gerar essas potências alfa quadrado. Por isso que eu estou inserindo ela ali dentro. Quem lembra lá de física 3 já sabe que esse alfa QB0 sobre m, ele já é basicamente a sua frequência angular, a sua velocidade angular, o ômega. Então já está implícito ali dentro. Mas a gente matematicamente, já esperaria isso. Ok. O que a gente tem que fazer agora é inserir essa solução que a gente propôs dentro da nossa equação. Eu não estou usando a técnica das integrais inversas, porque isso não vai dar certo aqui. Eu estou usando uma técnica de equação diferencial. Eu chutei uma solução que eu espero que seja razoável e estou agora recuperando ela dentro da estrutura. Quando eu recuperar ela dentro da estrutura, provavelmente eu vou ter que inserir as condições de contorno do meu problema para dar origem à expressão específica. Aonde? Ah, ok, é Z, né, cara? Valeu, brigadão. É o Z, valeu. Show! Então vamos lá, vou inserir isso ali dentro. Para fazer essa inserção, eu vou escrever assim essas equações. Você vai ver depois que simplifica. X menos x0 igual a cosseno de αt mais b seno de αt. Y menos y0, ele vai ser o y ponto 0 de t. E z menos z0 é o a' cosseno de αt. Nós temos que buscar conhecer esse a' e esse b'. E o a e o b. Para o nosso problema. Vamos lá. Eu preciso inserir então agora isso aqui dentro. Dessas duas equações de movimento que nós temos. Primeira delas, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer. Eu vou pegar o x. Eu vou pegar esse vínculo aqui. Eu não preciso usar essa equação de terceira ordem agora. Você pode usar, por exemplo, essas aqui. Não há necessidade de usar a de terceira ordem. Porque você já tem a cara das expressões. Você só quer que as equações sejam válidas com aquelas funções. Se as equações em vermelho, circuladas em vermelho, forem válidas, aquelas funções são válidas, elas também têm que ser nas equações anteriores. Então, eu não posso ter uma função que só é válida embaixo. Por isso que eu posso usar a parte de cima. E é mais fácil. Porque você não tem que trabalhar com derivadas de terceira ordem. Então, eu pegaria aqui, vamos pegar esse cara aqui, derivar duas vezes, perdão. Vamos pegar esse cara aqui, derivar uma vez. E aí, eu vou pular essa etapa para a gente ganhar tempo. Você já vai chegar já chegaríamos nessa expressão aqui. Menos alfa quadrado a cosseno alfa t. Que perceba, é a derivada duas vezes do cosseno alfa. Derivei cosseno alfa uma vez, deu menos seno. Aí o menos já está aqui do lado de fora. Derivei de novo, deu cosseno. E aí cada vez que eu derivo o cosseno de alfa t, sai um alfa. Por isso tem alfa quadrado do lado de fora. Agora esse cara aqui é a mesma coisa. Cada vez que eu derivo,
isso tem que ser igual. Do outro lado eu teria o menos alfa e teria a derivada de uma vez só do z. Então, se eu derivar o z uma vez só, eu vou ficar com menos alfa' cosseno de alfa t, que saiu daqui, e vou ficar com alfa b' cosseno de alfa t, que saiu daqui. Se você olhar com carinho, você pode escrever aqui, ó, cosseno de alfa t, seno de alfa t. Eu posso colocar em evidência. Olha do lado de cá. Menos alfa ao quadrado. E aí, nós poderíamos facilmente, lembrando também outra coisa, são funções trigonométricas. O cosseno e o seno são independentes, são linearmente independentes. Então, o que você tem de um lado da equação que está multiplicado pelo cosseno tem que ser obrigatoriamente igual ao que está do outro lado da equação multiplicado pelo cosseno. Eles são linearmente independentes. Então, nós teríamos aqui menos alfa ao quadrado a, que é esse cara aqui, igual a menos alfa ao quadrado b', que é esse cara que sai daqui. Justamente utilizando o argumento de cosseno alfa e seno alfa, seno... Ah, é verdade. Aqui você falou bem, Breno. Aqui é seno. Isso aí. O cosseno está do outro lado. E agora sim, comparando esse cara com esse, ó, nós teríamos aqui menos alfa quadrado b igual a alfa ao quadrado a'. Qual a conclusão que você obtém daqui? Que a é igual a b' e b é igual a menos a'. Então, existe uma relação entre as constantes. As equações já ficam melhores. Então, aquelas equações que a gente escreveu, da posição, elas já vão ficar um pouquinho mais bonitinhas. X menos x0 igual a cosseno de alfa t mais b seno de alfa t. A parte y não mudou, porque a gente não mexeu nela. E aqui você teria o z menos z0, as constantes sendo o a' sendo igual ao b', o a' sendo igual a menos b, então o a' é menos b, por isso que tem o menos aqui, cosseno de alfa t, e o b sendo o a, então a seno de ômega t. Já ficou melhor. Que ômega, cara? Isso aqui não é ômega. Está usando alfa, que já é o hábito. Ok, isso nos permite já chegar a uma conclusão interessante, né? X e Z, como você tem os coeficientes sendo iguais, provavelmente isso aqui vai dar um movimento circular, né? Não sei se vocês se recordam aí do movimento circular. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e escrever essa estrutura de maneira a nos remeter a um movimento circular. Mas para fazer isso de maneira eficaz, eu preciso inserir as condições iniciais do meu problema, porque aí eu vou conseguir saber de onde ele começou a se movimentar para onde ele foi. Em que momento o campo passou a atuar sobre a partícula? Porque ela vem com uma certa velocidade. Em que instante de tempo o campo aparece? Qual é a posição da velocidade? Porque se a velocidade estiver assim, eu vou ter um movimento que começa assim. Se ela estiver assim, eu vou ter um movimento que começa já lá de cima. Então, isso vai determinar o valor dessas constantes A e B. Então, nós vamos ficar aqui, ó, as condições iniciais do problema. É que definem Então, por exemplo, se você quiser, eu posso dizer, olha,
quando o tempo é zero, z ponto é igual a z0 ponto e x ponto é zero. O que significa isso? Vamos desenhar. Você tem aqui os referenciais. Vamos desenhar os referenciais. Eu vou colocar... vamos botar x, y, z. Assim. O movimento ele vai acontecer nesse plano. Se você tiver uma velocidade y ponto, aí você vai saindo em direção ao sentido y. Então você vai ter uma trajetória helicoidal. Se o y ponto de zero for zero, aí você fica só ali circundando. Como o x ponto é zero, eu estou considerando só z ponto igual a z0, eu estou avaliando uma situação em que o movimento ocorre nessa direção aqui. Ou assim, situação 1, ou assim, situação 2. Se o x ponto, aqui, x ponto de zero, fosse diferente de zero, eu poderia estar numa situação oblíqua ali. E vice-versa. Isso vai determinar o valor das constantes A e B. Não é o foco do exemplo. O exemplo não determinou isso. Ele deixou para os exercícios. Vai ter exercícios lá no final do capítulo em que você vai pegar esse exemplo e vai aplicar as condições iniciais. Basicamente, como é que você soluciona essa situação? Você vem aqui nas suas equações, nas suas funções de posição, e insere essas condições aqui. Ou seja, eu posso pegar, vou adiantar, eu posso pegar esse cara aqui, ó, derivar ele uma vez, aí eu vou ter a velocidade. E vir aqui e falar, olha, o x ponto de zero é zero. Vou colocar isso. Vou colocar o x ponto de zero, zero, quando o tempo é zero. Quando eu fizer isso na equação, eu vou ter uma equação, a função vai deixar de ser uma função, vai passar a ser uma equação na qual A e B são desconhecidos. E aí você vai solucionar a equação para A e B. A mesma coisa você vai fazer com o Z aqui embaixo. Só que, como você vai ter duas equações, você vai ter duas variáveis. Vai ter a variável A e B. Então você vai ter duas equações com A e B desconhecidos, na qual você vai ter que solucionar através de um sistemazinho linear. Não é nada complicado. O sistema linear troca no outro. Então isso vai estar nos exercícios que eu vou passar para vocês. Vai ser uma aplicação. Mas basicamente as equações são essas. Não tem para onde correr.